Olá, meus queridos cursistas. Muito boa tarde. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli. Estou aqui para dar sequência na nossa quinta semana da disciplina Tendências Pedagógicas da pós-graduação em Práticas Pedagógicas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, estamos na pós-graduação em Práticas Pedagógicas, a disciplina Tendências Pedagógicas, ministrada por mim, professor Dr. Leonardo Finelli. Hoje trabalharemos com o capítulo de um livro, capítulo 1, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica em Nível Médio em Debate, que está no livro Perspectivas da Educação Profissional Técnica em Nível Médio, Propostas e Diretrizes Curriculares Nacionais, que está disponível na nossa sala do Classroom. Desculpem, na nossa sala do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tá? Então, estamos trabalhando hoje com o capítulo 1 desse texto. Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio em debate, o autor nos traz a ideia de que as contribuições do debate foram elaboradas por instituições públicas de ensino, que consideram representações de trabalhadores e associações de pesquisa científica, e assim colocam no centro de suas críticas a disposição em nível nacional. Consideram ainda as diretrizes que obriguem as instituições e redes de ensino a adotar um modelo de organização curricular orientado para o desenvolvimento das competências profissionais. Até aí, nenhuma grande novidade, né? A gente está começando a estabelecer diretrizes para a organização de um sistema de ensino, ou para uma modalidade de ensino. Então, para isso, o autor elenca as competências profissionais que foram discutidas nessa proposição inicial. Então, foi estabelecido o conceito de competências, que está disponível nas diretrizes curriculares nacionais, que tem o sentido reduzido de competência para o mercado de trabalho e enfatiza a fragmentação do conhecimento. Aqui a gente começa a ter um elemento importante quando a gente pensa nas tendências educacionais, porque considerando as análises que já fizemos lá com o texto de Saviani, ver essa proposição mouse, de foco reduzido para as competências de mercado de trabalho e fragmentação do conhecimento, a gente acaba por criar um sistema de ensino ou acolher uma tendência educacional que também lide com essa fragmentação do conhecimento. Então, aquilo que era entendido como o desenvolvimento de conhecimento, de habilidades para o exercício das atividades físicas e intelectuais em todos os campos da vida humana, tornou-se uma noção eivada de ideologia mercantil. E essa ideologia mercantil acaba perpetuando as diferenças de classes que nós tanto discutimos nas semanas anteriores. Há o entendimento aqui de que a escola sempre desenvolveu competências, quando o currículo é baseado em competências de natureza comportamental, a única formação possível é a do treinamento, o que supõe a seleção de conhecimentos orientada predominantemente para o desempenho funcional. Vamos retomar brevemente as semanas anteriores e lembrem-se lá das propostas, das pedagogias que Saviani nos apresenta. A gente está falando aqui de uma competência de natureza comportamental, uma formação para o treinamento, seleção de conhecimentos orientado para o desempenho funcional. Isso aqui, esse tipo de proposição tem a cara e o lugar da pedagogia tecnicista, como aparece no nome, educação profissional e técnica. É uma formação técnica que não tem esse caráter crítico de formar cidadãos, mas sim de prepará-los para o exercício de uma atividade laboral. Então, ao se fazer isso, perde-se a referência das propriedades características da escola, que são a cultura e o saber científico sistematizado básico. Ao opor-se à lógica das competências, assume-se que a seleção de conteúdo do ensino não pode tomar por base a adequação dos comportamentos de forma restrita à produção, precisa ter em vista a formação ampliada nos diversos campos de conhecimento, na ciência, tecnologia, trabalho e cultura, assume a preparação para o mercado de trabalho não é somente a preparação para o emprego, e assume uma formação omnilateral, que abrange todos os aspectos da vida do indivíduo,
para a compreensão do mundo do trabalho e a inserção crítica e atuante na sociedade. Então, esses elementos, essas competências, essa lógica que deveria ser assumida, seria o ideal para a gente ter uma formação crítica, em especial pensando na formação omnilateral e de que o preparo do mundo para o trabalho não é somente o preparo para o emprego. Então, não é somente aprender a função técnica de qualquer que seja o posto de trabalho, qualquer que seja o curso técnico, mas criar um indivíduo que consiga refletir e ser um agente de mudança no mundo. Por isso a importância da formação omnilateral, que nem sempre consegue ser reconhecida ou estabelecida nos projetos de ensino. Essa proposta, então, considera um mundo em rápida transformação científica e tecnológica. E, então, a educação não deve adestrar, ela não deve fragmentar a formação do jovem, que é o que acontece, via de regra, nessa formação técnica. Nesse sentido, a formação assume uma perspectiva de formação integrada. As disciplinas, então, na formação integrada, são vinculadas às ciências que estruturam as diferentes profissões. Cada área de saber vai ter um enfoque maior, uma maior carga horária, um conjunto de conhecimentos, em detrimento de outros. E aí a gente não tem mais aquela lógica do ensino médio científico que volta-se para a preparação do jovem para o Enem, ou para dar sequência para o ensino superior. Ao pensar na questão curricular para a formação, por exemplo, de um químico, estão incluídos os fundamentos da química, química analítica, físico-química, química orgânica, etc. E seus desdobramentos específicos, os aplicativos tecnológicos, os processos tecnológicos e suas técnicas. Ou seja, se eu quisesse fazer um para agrônomo, para técnico agrônomo, para técnico de segurança do trabalho e para qualquer outra profissão, qualquer outro curso técnico, eu sempre vou ter mais ou menos essa mesma estrutura, onde se prepara o acadêmico para o aprendizado ou para a atuação no mercado do trabalho, para o aprendizado das competências solicitadas no mercado de trabalho. E nem sempre se contempla essa formação omnilateral, onde esse jovem será capaz, por exemplo, de refletir sobre as condições de trabalho, não só se ele consegue um emprego, mas como ele consegue, que tipo de condições ele tem. Nessa concepção, então, não há uma separação hierárquica entre a técnica e a tecnologia, e sim uma unidade. Afinal, o foco é preparar para esse mercado de trabalho. No conhecimento humano, nem sempre ciência, técnica e tecnologia são separadas. Elas se complementam e se alimentam mutuamente na produção de bens necessários à existência humana. Então, a formação omnilateral assume essa perspectiva, dessa integração. Todos os processos e linguagens que permitem a comunicação se explicam dentro de uma sociedade e de um contexto cultural mais amplo, e suas práticas refletem intensamente as relações de poder. Então, quando a gente avança de um ensino meramente técnico para uma formação omnilateral, a gente consegue avançar para a discussão dessas relações de poder. Ou seja, não é só preparar para o mercado. Os desenvolvimentos tecnológicos ocorreram em determinada estrutura social, envolvendo materiais, ideologias, formas de comunicação, formação de trabalhadores, relações de trabalho, etc. Então, quando a gente pensa aqui nas tendências pedagógicas, a gente vê claramente mudanças na estrutura do ensino, mudanças em como se oferecer esse ensino, que tipo de carga horária, que tipo de organização, que é o que a evolução que nós viemos fazendo a partir da discussão inicial das tendências, entender agora como elas se aplicam na prática. E aí, na próxima semana, a gente vai fechar o conteúdo com a discussão da aplicação disso em termos da organização de um currículo escolar. Organizar um currículo escolar com essa perspectiva de contexto, uma perspectiva crítica que eu complemento aqui, supõe a superação das técnicas isoladas e minimizadas de uma visão ideológica e funcional à produção na escola do conhecimento. A formação integrada, assumida como princípio educacional, implica superar o pragmatismo e reduz a educação à sua funcionalidade
e inclui outras práticas formativas, a exemplo da introdução de elementos de metodologia científica, de ética, de economia, dos direitos do trabalho, no ensino da filosofia, do desenvolvimento do trabalho em equipe, de projetos, da generalização da iniciação científica na prática formativa. Ou seja, pensar uma formação integral, uma formação omnilateral, numa tendência educacional crítica, assume que a formação vai para além dos conhecimentos técnicos, né? Assume aqui a competência em metodologia, em ética, em economia, direito do trabalho, filosofia e por aí vai. Então, a formação integrada atua em defesa da educação e do ensino das ciências, que comporta o uso de equipamentos e laboratórios com um tempo lento de aprendizagem refletida, do diálogo professor-aluno, dos projetos e das atividades em equipe. Olha que interessante. Um tempo lento de aprendizagem refletida. Não é só fazer e replicar uma atividade. Não é apertar um parafuso e testar se ele está bem apertado. Mas pensar sobre a ação que foi realizada e se ela pode ser modificada, se ela pode ser melhorada. E isso se dá nesse diálogo entre professor e aluno. Voltando, por exemplo, nas tendências educacionais, as crítico-reprodutivistas, do aparelho ideológico do Estado, criam um espaço bacana para se pensar nesse diálogo de professor e aluno. Assim como nas não críticas, numa perspectiva de escola nova que assume salas menores, também é possível pensar nesse diálogo professor-aluno que acolhe o interesse do aluno na sua formação. Acolhe, por exemplo, o interesse do jovem na construção de seus projetos, das atividades em equipe, o que nem sempre é tão bem visto, ou que não funciona tão bem, por exemplo, nos modelos da pedagogia clássica, ou tradicional, ou da tecnicista. Nesse sentido, a gente incorpora os processos sociais que estão na gênese e sustentação, sem proceder à redução frequente dos aspectos técnicos científicos dos problemas, ou seja, lida com mudar a forma de pensar a educação. Hoje eu vou quebrar essa aula em duas, vamos ficar por aqui. Em breve, vocês assistirão à segunda parte dessa aula. Um grande abraço para todos.